E o que você achou, Salomé, da justificativa do prefeito? Ele disse o seguinte, que a cultura não foi tema na maioria das plenárias do orçamento participativo e que não há como, não dá certo o prefeito fazer uma coisa que a cidade não quer. Como é que você recebeu essa justificativa dele? Ainda falando pessoalmente, porque o Conselho, na sua plenária do dia 19, vai tirar uma posição oficial e nós vamos divulgar essa posição. Falando ainda pessoalmente, como cidadã, eu fiquei indignada. Porque as pessoas consomem cultura sem se dar conta de que estão consumindo cultura. As pessoas, quando vão ao cinema, no shopping, estão consumindo cultura. Se não fosse assim, o filme nacional Nosso Lar não seria um campeão de bilheteria. Tropa de Elite, que está estreando hoje, já estreia como campeão de bilheteria. As pessoas, quando ligam o rádio e ouvem música, estão consumindo cultura. As pessoas, quando buscam aulas no balé municipal para seus filhos, estão não só consumindo cultura, mas ensinando cultura às crianças, mesmo sem saber. As pessoas, quando leem um jornal, quando pegam a Folha da Região de manhã, estão consumindo cultura. E a Organização Mundial de Saúde já reconhece que cultura é prevenção à saúde, portanto, ela desafoga a rede básica de atendimento, é economia para os cofres municipais. Qualquer fórum econômico hoje comprova cultura gera emprego e renda. Agora, esse orçamento que foi destinado, me permite me alongar um pouco mais? Pode falar. Ele simplesmente impede que a secretaria faça cursos, promova oficinas e, com isso, ela incentive o artista a se profissionalizar. O artista profissionalizado, ele tem condição de, por exemplo, se tornar um empreendedor individual. Com isso, ele emite nota fiscal, ele recolhe ISS-QN para os cofres do município e ele contribui com a Previdência Social. Pois é, tudo uma grande engrenagem, né, que deixa de rodar com a falta de recursos para a cultura, infelizmente. Agora, Salomé, um dos seus argumentos na reunião de ontem foi que o Conselho não teve participação na elaboração desse orçamento, né? Na verdade, o Conselho deveria colaborar na elaboração do orçamento, que acabou não acontecendo. Como é que você viu isso? O Conselho tem algum posicionamento em relação a isso? O Conselho, de primeira mão, ele diz que não foi ouvido, e não foi mesmo. Nem o próprio secretário também. Nós protocolizamos. Primeira coisa, deixa eu explicar um trâmite que as pessoas não têm muito acesso a ele. A Prefeitura criou um organograma para as plenárias do orçamento participativo que foram coordenadas pelo secretário de Participação Cidadã, Alex Lapenta. Eles nos cobraram ontem a ausência de conselheiros nessas plenárias. O Conselho até faz a sua meia-culpa e admite uma falha que internamente consideramos grave, mas pelo grau de envolvimento do Conselho na preparação das leis para a atualização de toda a legislação cultural do município, especialmente para adequar essa turma ao Sistema Nacional de Cultura, esse grau de envolvimento está muito grande há 18 meses. Não serve como desculpa, mas é uma atenuante, digamos assim. A elaboração do orçamento, na área da cultura, ela deve passar pelo Conselho por força da lei que criou o Conselho. Tá? A Lei 7152, de 31 de agosto do ano passado, prevê isso. O Conselho convidou o Alex Lapenta para participar de uma reunião. Foi onde ele nos informou que a estimativa da Prefeitura era de um orçamento de 260 milhões, portanto 2% seriam 5 milhões e 200 mil. E sugeriu que fizéssemos a nossa proposta através de um ofício. Isso foi numa reunião. Na reunião da semana seguinte, porque o Conselho está se reunindo uma vez por semana, o que é inédito em termos de Conselho na cidade, a plenária decidiu. Havia, vamos dizer assim, um caminhão de reivindicações e optamos por fazer duas, de forma a poder minimizar discussões e tudo mais.
as duas reivindicações eram os 2% do orçamento, então trabalhando com 260 milhões, cerca de 5 milhões e 200 mil reais para a Secretaria, e o envio imediato para a Câmara dos anteprojetos do Sistema Municipal de Cultura. Esse ofício foi protocolizado junto à Secretaria de Participação Cidadã no dia 29 de setembro, ainda dentro do prazo que nós tínhamos como necessário para inserção das nossas reivindicações no orçamento. Então causou espécie mesmo, constrangimento, revolta, saber que o orçamento foi elaborado por um secretário, sem que ouvisse o secretário da pasta e sem que tivesse sequer analisado o pedido do Conselho. Agora, uma vez que na própria lei que criou o Conselho há a previsão de que o Conselho deve participar na elaboração, se vocês protocolizaram este documento na Prefeitura, solicitando a inclusão dos 2% no do orçamento para a cultura, o que vocês vão fazer agora? Você acha que houve infração por parte do prefeito? O prefeito... Existe uma questão aí, Alessandra, que é o fato de nós sermos leigos. Tá? Ninguém é especialista em direito de gestão pública, direito tributário e tudo mais. A nossa saída é contar, ainda uma vez, com a assessoria da Câmara, que tem dado um respaldo em quantidade e em um nível de qualidade maravilhoso ao Conselho, em toda essa parte de legislação que o Conselho vem trabalhando. Então, nessa reunião da quarta-feira, nós vamos pedir à presidente da Câmara que faça essa consulta ao departamento jurídico da entidade em nome do Conselho. Ah, sim. Porque nós temos dentro da lei que criou o Conselho vários artigos, né? No artigo 4º, no inciso 8º, é específico. Colaborar na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e orçamento anual relativos à Secretaria de Cultura. Está aqui, uma lei sancionada pelo próprio prefeito Cido Sério. Além do que, a própria Constituição Federal também assegura. Não há necessidade de a população pedir por cultura. É obrigação do Estado, por definição da Constituição Federal. Até porque, justamente pela educação falha que o Estado oferece, muita gente não sabe nem o que é cultura. Muita ignora. gente hoje pensa que o balé municipal, por funcionar em salas especiais dentro das escolas, numa parceria entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação, muita gente pensa que o balé faz parte da grade da educação. Exatamente, as pessoas desconhecem. Infelizmente é isso mesmo. Faltou educação, elas não têm acesso, elas não sabem o que é cultura, como você mesma disse, né? Exatamente. Elas vão ao cinema, não sabem que estão consumindo cultura. Exatamente. E ela não tem obrigação de saber e pedir o que ela não sabe. O poder público é que tem a obrigação de fazer isso. E não é que não sabe, tá? Ela não sabe diferenciar. Ela não tem consciência, talvez. Exatamente. Ela não consegue diferenciar. Não, isso aqui é cultura, eu estou consumindo cultura. Exatamente. Ela consome, ela se sente bem. E ela quer ter acesso. Ela sente necessidade, mas não sabe definir exatamente o que é cultura. Exatamente. Agora, Salomé, como é que você viu a saída do Hélio Consolaro da Secretaria? Primeiro, eu vejo que a atitude do secretário foi uma atitude corajosa. O secretário está sendo coerente, e essa é uma visão do Conselho. O secretário está sendo coerente com tudo que foi discutido e conversado e esmiuçado ao longo desse período em que ele está à frente da pasta. Muita gente pode não concordar com seus métodos ou com seu posicionamento político ideológico, mas há um consenso no sentido de que o secretário conseguiu reverter parte do quadro que a gente reputa tenebroso que havia na cultura. Abriu as portas da secretaria, abriu o diálogo com os mais diversos segmentos, valorizou segmentos que estavam entorpecidos, esquecidos. Enfim, ele estava fazendo uma transição entre um período caótico que vivemos na cultura para um período em que a gente tenha mais condições de trabalhar e tentar recuperar o tempo perdido. E o que chama atenção também na gestão dele é a pluralidade cultural que ele conseguiu, né, na cultura de Araçatuba, porque até então não se via isso. Há um outro ponto que eu faço questão de ressaltar.
O secretário, ele é membro nato do conselho. E o Hélio é um assíduo participante das discussões dentro do conselho. São reuniões semanais, como eu lhe disse, há 18 meses o conselho se reúne praticamente toda semana, toda terça-feira, e o Hélio tem participado ativamente e colaborado com os demais conselheiros na preparação dessa legislação, que a gente acredita que, quando estiver em vigor, ajude a cultura a andar por suas próprias pernas. Então, a saída do Hélio nesse momento é uma perda que não se tem como reparar. Esse diálogo que ele abriu com os mais diversos segmentos culturais e o reconhecimento da força que o Conselho tem hoje como um órgão que representa todos os segmentos da vida cultural no município, não há como estabelecer parâmetro ou dizer esse vai ser melhor que o Hélio ou esse vai ser pior que o Hélio. Tá certo, Salomé, muito obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no Cidade Aberta. A gente vai torcer, né, para que o prefeito se sensibilize e aumente aí os números para a cultura, porque, como você mostrou aqui, vai ser um prejuízo muito grande. E um ótimo dia para você. Eu agradeço a oportunidade de tentar esclarecer um pouco do que é essa crise na cultura. E vamos rezar para que tudo dê certo. É isso aí, vamos torcer. Salomé, um bom dia para você. Bom dia aos ouvintes do Cidade Aberta.